podeis sentar. Nós queremos aproveitar o ensejo e dar boas-vindas ao casal que está aqui, o pastor Alcides Neto e sua esposa Ana Mônica. Fica de pé, esse casal. São ex-membros da nossa igreja, né? Pastor Alcides é membro fundador da nossa igreja e hoje eles estão, esse casal, atuando lá em Maceió, né? E está aqui em Recife, visitando a família e veio visitar a nossa igreja, né? Sejam muito bem-vindos, somos muito felizes com a presença de vocês, viu? Nós vamos sentados como estamos, vamos recitar. Nós estamos no mês de missões nacionais, e devemos estar orando não só aqui, mas em todo o tempo, todo o momento, para os nossos missionários de missões nacionais e pela junta de missões, por tudo que eles têm planejado para que essa campanha tenha êxito e que nós possamos fazer parte dela, orando, participando e ofertando com dando as nossas ofertas para que nós possamos alcançar nosso alvo, né, no final da campanha. E nós louvamos a Deus porque estamos realmente, a cada campanha, Deus tem nos surpreendido ao ponto de a gente ultrapassar os nossos alvos, né? Que Deus possa estar abençoando os irmãos cada vez mais, para que a gente possa fazer e continuar a obra dele. O tema, todos juntos? Legal, mas pode melhorar. Vamos todos dizer de novo: minha pátria para Cristo. Precisamos realmente estar orando pelo nosso país e por todo. E agora vamos dizer a divisa, Josué 13:1. Todos juntos? Eu não sei se eu estou fora do contexto, mas aqui só tem o final, né? Parece? Não sei. É só o final, né, pastor? E aí eu fiquei esperando os irmãos dizer assim: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Aí eu fiquei desnorteado, realmente. Peço desculpa aos irmãos. É só a parte B, isso. Tá bom. Perdão aos irmãos. Nós vamos, nesse instante, fazermos o nosso momento, assim, pessoal, bem particular, né? Através do nosso pastor, com o nosso pastor, ao momento de intercessão, e a ele eu passo a palavra. Graça e paz aos irmãos. Maravilha, mais um domingo, mais um tempo de adoração, mais um tempo de estar em comunhão. E nesse momento, o nosso momento de intercessão, todos os domingos, manhã e noite, nós separamos esse tempo no culto para nos colocarmos diante de Deus, apresentar ao Senhor nossas necessidades, nossas aflições, nossas angústias, colocar diante do Senhor os nossos familiares, amigos que estão enfermos. Então nesse momento é um tempo particular, é um tempo de você falar com Deus. Você que está em casa, me vendo pelo YouTube, se concentra nesse momento, separa um pouquinho as distrações, os afazeres de casa. Vamos nos concentrar na presença do Senhor. Eu estarei orando de joelhos. Você pode orar sentado, de joelhos, em pé. Se você se sentir à vontade e quiser caminhar pelo templo enquanto ora, fique à vontade. A nossa única regra é que você fale com Deus. Vamos orar.
aqui em Tua presença mais uma manhã, mais um domingo. Pai, inicialmente te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Pai, por graça, misericórdia. Tu és um Deus que é rico em perdoar. Tu és um Deus que a Tua misericórdia não tem fim. Nós apresentamos diante de Ti nossas vidas, confiando, Pai, nas Tuas promessas de que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor viria do céu, perdoaria os nossos pecados. Jesus, Tu és um Deus que ouve nosso clamor. Tu és um Deus que está atento às nossas necessidades. Tu és um Deus, Pai, que está ouvindo cada oração, que está ouvindo, Pai, cada necessidade, cada clamor, até aqueles que não são verbalizados, aqueles que não são colocados para fora. Pai, em nome de Jesus, coisas escondidas no mais profundo da nossa alma, culpa por erros do passado, amarguras por falta de perdão, tristeza profunda por algo ainda mal resolvido, por relacionamentos quebrados. Pai, Tu és um Deus que nos sonda, que nos conhece, que sabe, ó Deus, de cada passo, de cada momento da nossa existência. Mas apesar, ó Deus, das nossas lutas, das nossas dificuldades, Tu também é um Deus que nos acolhe. Tu também és um Deus, Pai, que nos abraça. Tu és um Deus que nos consola, que nos conforta. E o Teu Espírito Santo, que é também o próprio Deus, clama com gemidos inexprimíveis, porque passamos por momentos de fraquezas, passamos por momentos em que não sabemos orar como convém. Estamos aqui diante da Tua presença mais um domingo, mais uma vez, te clamando por renovo, te clamando, Pai, por esperança, te clamando, Senhor, por alegria em nossos corações. Pai, nós Te apresentamos os nossos irmãos, nossos familiares que estão passando por momentos de enfermidades, nossos familiares, Pai, que estão nesse momento, ó Deus, no leito de hospital, carecendo de auxílio, de ajuda médica. Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos poderosas estejam intervindo em cada caso clínico. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo de volta a alegria, a esperança daqueles que estão, ó Deus, passando por momentos de aflição, porque não estão em casa e sim no hospital. Que o Senhor esteja restaurando a saúde, que o Senhor traga, ó Deus, de volta ao lugar tudo aquilo que está desajustado no seu corpo. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos abrace nesse momento, trazendo consolo, alegria, esperança e a firme convicção de que o Senhor está conosco. Pai, eu oro pelos casamentos nesse momento. Eu apresento a vida de cada marido, cada esposa, cada filho. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja, ó Deus, sendo manifesta em nossos casamentos, em nossas vidas, na nossa família, que a harmonia da Tua presença, ó Pai, a harmonia, Deus, de viver uma vida alinhada com a Tua presença, com a Tua vontade, seja, ó Deus, real em nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure o coração da esposa ao marido, que o Senhor restaure o coração do marido à esposa, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor, Pai, esteja, Deus, tratando no coração dos filhos as revoltas, Pai, as rebeldias. Pai, em nome de Jesus, que as nossas famílias, ó Pai, sejam um lugar de saúde,
de vida, seja um lugar, ó Pai, espiritualmente saudável, um lugar, ó Deus, de refúgio, um lugar, ó Pai, em que a gente pode encontrar um afago, um novo fôlego para continuarmos a nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada membro da nossa igreja, cada congregado, cada pessoa que entra por essas portas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja renovando a esperança, que o Senhor esteja renovando o ânimo, que o Senhor esteja, Pai, trazendo alegria, paz, a paz que excede todo o entendimento. Pai, em nome de Jesus, que apesar dos desertos da nossa alma, apesar dos desertos da nossa vida, das doenças, das tristezas, das decepções, que a gente possa, Deus, perceber que o Senhor está conosco e cuidando de cada detalhe. Eu oro, Senhor, para que a nossa igreja continue sendo um farol aqui nesse bairro. Que a nossa igreja, Pai, continue sendo essa ponte de conduzir outros ao Senhor. Que a nossa igreja, Pai, continue sendo essa agência missionária de envio de recursos, de envio de pessoas, de envio e proclamação do Teu santo evangelho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis à visão que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis à Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecer em Ti, permanecer na videira, porque sem Ti nós nada poderemos fazer. Jesus, nos colocamos diante do Teu altar, Pai, diante do trono da graça, que nos dá livre acesso direto à presença de Deus. Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é um Deus de recomeços, o Senhor é um Deus de novos caminhos, o Senhor é um Deus de restauração. Nós vamos continuar crendo e vamos continuar proclamando isso. Tu és um Deus que joga o nosso passado no mar do esquecimento e constrói, reconstrói, faz uma nova história, faz um novo homem, faz uma nova mulher. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante do Teu altar, porque ansiamos por ouvir a Tua doce voz falando conosco, ansiamos por aprender mais da Tua palavra, ansiamos, Pai, por derramar a nossa vida diante do Teu altar, aos pés da Tua cruz, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que o fim.
és fiel, Senhor, fiel a mim. A palavra de Deus nos diz de que o Senhor procura os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que o buscam com todo o seu coração, que são aqueles contritos de espírito, que são aqueles que mesmo amargurados, cansados, com peso nas costas por conta dos seus pecados, se lança com arrependimento diante da presença de Deus. O Senhor é um Deus que está atento ao coração humilde, que está atento ao coração daquele que reconhece o seu estado de necessidade e clama por restauração, e clama por renovo. Deus está atento a este coração, e Deus procura esses verdadeiros adoradores, e Ele permanece fiel a si, a sua própria palavra, e é por isso que Ele permanece fiel a nós. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta é o meu coração, é o teu coração. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Suas vozes. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor,
apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o teu amor permanece fiel. Restaura-nos, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Nós te entregamos, Pai, este domingo. Nós te entregamos, Senhor, esse culto. Em nome de Jesus eu oro para que cada um dos meus irmãos percebam a recompensa de investir tempo diante da tua presença. Tua palavra nos aponta de que o Senhor ele é recompensador daqueles que o buscam. De que há recompensa por buscar no secreto, de que há recompensa por colocar o coração diante do Senhor em oração, mesmo que as situações não resolvam, mesmo que os problemas ainda permaneçam diante de nós, mas o nosso coração estará seguro, a nossa alma estará ancorada no Senhor, e com Ele nós passamos por qualquer vale, com Ele nós passamos por qualquer tempestade, com Ele permanecemos firmes mesmo em meio ao deserto, porque aquele que teme ao Senhor, mesmo no deserto, faz dele um manancial. Restaura os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Um momento ímpar em nossas vidas quando nós estamos na sua presença e assim nos derramamos para que o Senhor ouça cada oração feita nesse lugar. Nesse momento eu quero passar a palavra ao nosso Ministério de Louvor, de celebração, e também eles estão com a palavra nesse instante. E vamos... Graça e paz, igreja. Amém, igreja. Quero convidar todos os irmãos a colocarem de pé e juntos continuarmos nesse mesmo espírito de adoração. O Senhor, Ele está no meio de nós. E o Senhor, Ele é grande, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Então que possamos juntos declarar nessa manhã que grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Igreja. Amém, igreja? Perfeito louvor, amado, sai do nosso coração. Então aproveita esse momento e declara que grande é o Senhor. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez do início, grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só igreja, queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, todos juntos, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor teve sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Queremos te agradecer porque a tua fidelidade tem nos alcançado, Deus. Queremos te agradecer por aqueles livramentos que nem vimos, mas as tuas mãos estavam guiando, a tua fidelidade estava nos protegendo, Deus. E é por isso que nessa manhã queremos te agradecer, queremos declarar que o Senhor é grande e que as tuas misericórdias têm nos alcançado. Prova viva é estarmos aqui nessa manhã, Deus. Obrigado pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
Amém, igreja? Vamos continuar adorando ao Senhor. Ninguém é como o nosso Deus, amados. Grandes coisas ainda vão acontecer nesse lugar. Então continua adorando a Ele de todo o teu coração. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você pode declarar com mais fé, amado. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê e confia, amado, que grandes coisas têm a acontecer na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na nossa família, na nossa igreja, nesse bairro, então declara com fé, declara de todo o teu coração que ninguém é como o meu Deus, ninguém é como o teu Deus, ninguém é como o nosso Deus. Vamos declarar junto, igreja. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir,
grandes coisas vão acontecer aqui. Glória seja dada ao nosso Senhor amado. Só a igreja vai encerrar assim agora, ó. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declara, amado. Ninguém é como o nosso Deus. Declara. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Amém, amado? Que Deus os abençoe. Os irmãos podem sentar. A equipe do louvor. Nós vamos ter nesse instante o ofertório, né? E a equipe do louvor vai permanecer aqui para a gente cantar o hino do nossa campanha. E eu gostaria de convidar o irmão Obadias e o irmão Luciano para nos ajudar aqui na mesa, e estaremos cantando o nosso hino da campanha. Proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou com Cristo continuar. Eu vou com Cristo vou avançar. De norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, És a minha petição, minha pátria tão querida. Eu te dei meu coração, lá prezado, lá formoso. É por ti o meu amor. Meu Deus, excelsa graça, te dispense seu favor. Eu vou com Cristo continuar. Eu vou com Cristo vou avançar. De norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada
nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou com Cristo continuar. Eu vou com Cristo vou avançar. De norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. De norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Que possamos ir, né, para as trincheiras e pregar esse evangelho de Jesus que é Salvador. Vamos cantar, vamos orar. E nesse instante eu vou convidar o nosso irmão Abadias. Oremos. Santo e maravilhoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Pai eterno, por esse dia que Tu nos concede, Pai eterno. Obrigado por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, podermos ofertar e dizimar, Santo Deus, na Tua obra e no Teu ministério, Santo Deus. Obrigado pelas famílias que estão aqui. Que o Teu Santo Espírito possa sentir a liberdade e trazer e fazer fluir a palavra ao qual Tu separaste para essa manhã, para os nossos corações, Santo Deus. Que Teu Santo Espírito possa vir preparar nossos corações, que no nome de Jesus, Pai eterno, Tu possa abençoar esse dia. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nesse instante vamos ouvir o que Deus reservou para cada um de nós através do nosso pastor. Amém. Maravilha, que tempo maravilhoso de adoração, de louvor ao nome do nosso Senhor. Espero que Deus já esteja tratando, consolando, trazendo respostas e alegria ao teu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 119. Estamos continuando a nossa jornada de pregações no Salmo 119, cujo tema é o caminho da revelação. Estamos já finalizando o Salmo 119 e até aqui foi uma jornada de muito crescimento, espero que de muita edificação para a sua alma e de ainda mais desejo por conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Nossa reflexão de hoje será no bloco de versos do 153 ao 160. Salmos capítulo 119, versos do 153 ao 160. Você que está em casa, me vendo pelo YouTube, pegue sua Bíblia, abra o texto, acompanhe conosco, se concentra, abre o teu coração, leia, medite e peça ao Senhor que fale com você. Verso 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade.
Verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O Senhor aplica essas palavras em nossos corações. Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor, pedindo por iluminação, por entendimento e aplicação da sua santa palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para te louvar, para te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita bondade sobre nós. Estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, estamos aqui diante da tua presença, te clamando, nos ensina, nos instrui, nos dá entendimento, compreensão da tua palavra e aplica as tuas verdades, os teus preceitos aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O Salmo 119 é um salmo que demonstra alguém que encontrou o refúgio na palavra de Deus. Alguém que tem a palavra de Deus como o seu maior tesouro. Domingo após domingo, a gente repete sobre isso, a gente tem falado sobre isso, várias expressões que o salmista usa, como a tua palavra é mais preciosa do que o ouro, a tua palavra é mais doce do que o mel, a tua palavra é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é reta, a tua palavra é perfeita, a tua palavra é pura. Então, o Salmo 119 nos mostra esse zelo que o salmista encontrou na palavra de Deus, encontrando na palavra de Deus as promessas de Deus para o seu povo, encontrando na palavra de Deus os juízos, as leis, aquilo que Deus deseja que o seu povo viva, encontrando na palavra o refúgio. E a maioria dos salmos é de alguém que está passando por momentos de dificuldades. A maioria dos versos que nós encontramos no Salmo 119 é de alguém que está pedindo ajuda, é de alguém que está pedindo consolo, é de alguém que está passando por dificuldades. E eu não sei você, mas eu passo por dificuldades, eu passo por aflições. Tenho certeza que você também, essa pergunta, já sabendo da resposta, todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por desertos na nossa alma, dores na nossa caminhada, luto, tristeza, medo, aflição, amargura, por vezes batem na nossa porta. Isso é comum na vida da humanidade desde que o pecado teve acesso, desde que o homem decidiu se rebelar contra Deus. Mas o segredo do salmista não é dar ênfase à sua aflição, não é dar ênfase aos seus problemas, não é dar ênfase nas dificuldades, mas sim nos apontar um caminho de sabedoria para encontrar refúgio em meio à aflição. O salmista começa clamando a Deus, obviamente: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Ou seja, ele estava aflito. O salmista estava aflito, clamando por socorro. No verso 157, nos aponta que o motivo dessas aflições eram os perseguidores do salmista. Nós não temos muitos detalhes do que estava acontecendo, do porquê ele estava sendo perseguido, de quais eram as dificuldades. Mas uma verdade é clara: havia dificuldades, havia momentos de aflições, havia momentos de desespero. Em nenhum momento dos salmos nós encontramos, desse Salmo 119, nós encontramos o salmista reclamando de Deus.
murmurando contra Deus, se revoltando contra Deus, mas antes de forma humilde, de forma rendida, olha para Deus e clama: olha para a minha aflição e livra-me. Se você precisa de socorro em alguma área da sua vida, se você tem passado por momentos de aflição, aprenda com o salmista a olhar para o Senhor e clamar: Pai, olha para a minha aflição. Mas aqui está um segredo: dia e noite. Então o clamor do salmista diante de Deus por livramento era baseado naquilo que ele conhecia do próprio Deus, era baseado naquilo que ele conhecia por meio da palavra de Deus. E é quase que um requerimento: Senhor, me livra, porque eu não me esqueço da tua lei. No verso 154, defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Veja que detalhe interessante. Primeiro, que essa expressão vivifica-me, eu já citei isso aqui algumas vezes, é a expressão de alguém que se sente morto, de alguém que se sente sem vida, de alguém que sente que as suas energias, seu estado emocional está minguando. É um cansaço, é um fardo. E o salmista, ele clama: vivifica-me segundo a tua promessa. O salmista não clama ao acaso, ele tem uma direção no seu clamor. Primeiro é a Deus e segundo é conforme a palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua promessa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós encontramos essas promessas que restauram a nossa alma, restauram a nossa alegria, restauram a nossa fé e confiança no Senhor. Promessas de que Ele é o nosso bom pastor e que estará conosco em todos os momentos. Promessa de que Ele jamais nos abandonaria. Promessas de que Ele cuida do seu povo. Promessa de que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Promessas de provisão, promessas de socorro em meio às dificuldades. Então a primeira coisa que nós encontramos, à luz desse texto, é a quem nós recorremos na hora da aflição, na hora do aperto. O salmista não vai para os seus amigos, o salmista não vai buscar refúgio na bebida, não vai buscar refúgio no sexo, nas drogas, não vai buscar refúgio em comprar um bocado de coisa para tentar distrair a sua mente. O salmista, ele busca refúgio no Senhor e clama: vivifica-me, me faz vivo de novo, segundo a tua promessa. E aqui nós encontramos o salmista recorrendo a Deus com base nas promessas de Deus, dizendo: Senhor, as tuas promessas me apontam isso, as tuas promessas são disso, então livra-me, liberta-me, restaura-me. Ele começa a colocar diante de Deus as próprias promessas de Deus, os seus argumentos diante de Deus de que o Senhor pode restaurá-lo, o Senhor pode livrá-lo. No verso 155 ele diz: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Se a salvação está longe dos ímpios porque não procuram os seus decretos, então a salvação está para aqueles que procuram os decretos do Senhor. Estão para aqueles que derramam a sua vida diante do Senhor, que meditam na lei do Senhor, que colocam o seu coração diante de Deus e de sua palavra. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos.
Quando nós falamos em misericórdia, e aqui o salmista está expressando, e ele diz: vivifica-me segundo os teus juízos, segundo a tua moral, segundo o teu padrão. Vivifica-me. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. O salmista está implicitamente clamando a Deus por essa misericórdia, porque ele se coloca nessa posição de alguém que carece. Então aqui nós encontramos alguém que é humilde diante de Deus, alguém que sabe o seu estado, alguém que entende que é miserável, mas que confia nas misericórdias do Senhor. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. E de fato Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça que não nos trata conforme merecemos, que não nos trata de acordo com as nossas obras. No 157 ele diz: são muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Aqui nós encontramos o motivo da sua aflição, o motivo da dor que estava oprimindo a alma do salmista. Perseguidores, adversários. Mas ele toma um posicionamento. Apesar da perseguição, apesar da aflição, apesar da dor, além de recorrer ao Senhor, o salmista também toma uma posição: eu não me desvio dos teus testemunhos. Eu busco ser fiel à tua palavra. Eu busco ser fiel ao Senhor. Eu não me desvio, apesar das lutas, eu permaneço. Apesar das dificuldades, eu fico firme. No verso 158, o salmista continua: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Isso é um zelo santo. Aqueles que são tomados pelo temor do Senhor, aqueles que encontram em Deus e em sua palavra refúgio, se sentem com desgosto porque veem pessoas infiéis desobedecendo a Deus de forma deliberada, desonrando a Deus e sua palavra de forma escancarada, e sente esse peso na sua alma. E mais uma vez ele clama ao Senhor de uma forma a considerar o seu caminho de busca diante de Deus. Diz: Senhor, vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Nós encontramos nesses 8 versos 3 vezes o salmista clamando a Deus: vivifica-me, 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 vivifica-me segundo a tua promessa, no verso 154, vivifica-me segundo os teus juízos, no verso 156, vivifica-me segundo a tua bondade, no verso 159. Meu irmão e minha irmã, isso é sinal de alguém que estava com a alma destruída, mas ainda assim buscava o Senhor, mas ainda assim encontrava força onde não tinha para se derramar diante de Deus e clamava: Senhor, eu amo tua palavra, Senhor, eu tenho te servido, Senhor, eu tenho te buscado, vivifica-me segundo a tua promessa, segundo os teus juízos, segundo a tua bondade, vivifica-me. E ele finaliza reafirmando: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra de Deus
ela permanece como verdade. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus, ela não muda, passa gerações, passam governos, entram governos, reinados e saem reinados. Entra pastores e sai pastores. Nasce gente e morre gente. A palavra de Deus permanece fiel e verdadeira desde sempre. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Cada uma das decisões do Senhor são justas. Não há injustiça no caráter do Senhor. Não há injustiça naquilo que Ele executa na vida dos seus servos. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus cumpre as suas promessas, os seus juízos, as suas determinações são boas, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Mas pastor, dói tanto essa situação. Ver pessoas falando mal de mim pelas costas, isso mexe comigo. Pessoas fazendo injustiça comigo, pessoas falando mal no trabalho, tentando me derrubar. Isso dói. De fato dói. Mas apesar das aflições, apesar das dificuldades, nós precisamos encontrar refúgio no Senhor. Nós precisamos encontrar refúgio na palavra de Deus e clamar de acordo com as promessas de Deus, de acordo com os juízos de Deus e de acordo com a bondade de Deus. Deus permanece fiel, Deus permanece constante, Deus permanece justo, mesmo se o seu candidato ganhou ou não, foi preso ou não. Deus é justo. O STF não é justo. Presidente nenhum é justo. Político nenhum é justo. Deus é justo. Livra-te da idolatria política em nome de Jesus. Tem o seu posicionamento, mas guarde o seu coração. Deus é justo. Deus é justo. Seus juízos são justos e é nele que nós precisamos depositar a nossa inteira confiança. Somente no Senhor, somente na palavra de Deus que passa os céus e terra, mas ela não muda. Somente nela deveremos colocar a nossa confiança. E é a partir dela que a gente clama na hora da aflição. Estou aflito, Senhor, mas não me esqueço da tua lei. Estou aflito, Senhor, me liberta, defende a minha causa, vivifica-me segundo a tua promessa. Estão me perseguindo, estão falando mal de mim, mas Senhor, eu não me desvio dos teus caminhos, eu não abro mão da tua palavra, vivifica-me segundo os teus juízos. O mundo permanece infiel a ti, o mundo busca destruir tudo aquilo que é teu, manchar tudo aquilo que é teu, deturpar tudo aquilo que é teu, mas eu não me desvio dos teus caminhos. É tudo isso que o Salmo 119 nos ensina. A palavra de Deus, que é a verdade. Como o apóstolo Paulo instruiu Timóteo, dizendo que a palavra de Deus, ela foi inspirada, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que tem o poder de discernir os segredos do nosso coração.
e restaurar e libertar. Assim como o Salmo 119, a nossa vida precisa ter Deus e Sua palavra como centro. Não tem opinião de A, não tem opinião de B, é a palavra de Deus. O psicólogo disse isso e disse aquilo, o coach desse século disse isso, o influenciador disse isso, é a palavra de Deus. Mas eu tenho um amigo que tem muito dinheiro, que tem casa, que tem isso, ele me aconselhou a fazer isso. É a palavra de Deus. Encontre refúgio diante de Deus e diante da palavra de Deus. Eu ouvi uma frase recentemente de que a palavra de Deus é que dá sustentação ao avivamento. Muito se fala sobre avivamento, sobre o mover do Espírito e sinais, prodígios e muitas coisas, e Deus pode fazer isso, e eu particularmente anseio que Deus continue fazendo isso e faça sempre isso. Mas como a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus, é a palavra dele que dá sustentação, que faz com que um novo crente permaneça nos caminhos, que faz com que os frutos de um avivamento, de um povo que se encontrou com Deus de uma forma intensa, a permanecer firme ao longo da jornada. Nós precisamos da palavra de Deus. Assim como o salmista, encontrar esse refúgio, a palavra. E a minha oração, o meu desejo, por meio desse caminho da revelação no Salmo 119, eu e você, a gente encontra esse prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, e dormir pensando sobre ela, sonhar meditando, pensando sobre ela, acordar recitando a palavra, antes de ir para o zap, antes de ir para o computador, antes de fazer café, medita na palavra, alimenta a tua alma, porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, poderosa, dá sabedoria aos simples, dá alegria aos servos do Senhor. A palavra de Deus nos lembra de todos os feitos do Senhor no passado, que apontam e aprovam o seu caráter, para nos dar segurança no presente e esperança para o futuro. Nós precisamos da palavra de Deus. E assim como o salmista, eu e você, no momento da aflição, permaneça firme, clamando a Deus, clamando conforme a sua bondade, a sua misericórdia e as suas promessas. E o Espírito Santo de Deus aplica em nossos corações cada uma dessas palavras. Você encontre no Senhor e na palavra de Deus o seu verdadeiro refúgio. Nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar, diante da tua palavra, para te agradecer por fazer questão de registrar as tuas leis para nós, de registrar os teus juízos, de inspirar homens e mulheres para escrever os teus feitos, as tuas vontades e as tuas promessas. Obrigado porque nós temos à nossa disposição todos esses livros. Obrigado porque hoje no Brasil nós temos liberdade para ler, para andar com nossa Bíblia, para pregar sobre ela. Nos ajuda a encontrar nela o nosso maior tesouro. E que nesse processo o Senhor e o Espírito Santo faça com que o conteúdo da Bíblia seja muito mais do que só informação sobre ti. Que
que a tua própria vida seja gerada no nosso coração, na nossa mente, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo, ó Pai, vigor, trazendo direção para a nossa existência. Eu oro pelos meus irmãos que estão aflitos, cansados, sobrecarregados. Clamo para que o Senhor vivifique. E oro para que o Senhor sustente e continue dando mais um novo dia de ânimo para permanecer clamando diante do Senhor. Vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. Nos dá um domingo maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus assim nos abençoe. Quero convidar a nossa irmã Neide para a abertura da nossa escola dominical. Graças a Deus, igreja. Amém. Alegre por mais um dia de estarmos aqui na casa do Senhor e na presença dEle. Graças a Deus, a nossa escola dominical, todos os professores estão aqui, né? Vamos ter tudinho. Lembrando que às 11h30, por favor, pelo menos até às 11h30 vocês fiquem, porque tem outras atividades ainda na igreja. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar para a meditação da igreja Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Então, amados, não podemos deixar de meditar e de estarmos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar para nos dividirmos em sala. Oremos. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, por este dia, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, te louvando, te engrandecendo, ouvindo e aprendendo muito mais de Ti, Pai. Continua, Senhor, nos abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para nas salas, Senhor, aprendermos mais e mais de Ti, Pai. E te pedimos, Senhor, que seja com todos nós, que levamos em nós para as nossas casas, e logo mais à noite trazemos para mais um momento de louvor e gratidão a Ti, Pai. Esta é a oração que nós te pedimos, em nome e por amor do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.